Não, Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Glória a Deus, Senhor. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Jesus é abandonado por muitos discípulos à confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia por isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, Jesus Cristo foi abandonado. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Essa grande multidão que estava ouvindo esse sermão de Jesus Cristo antes de abandoná-lo, era uma multidão de nada mais, nada menos do que 5.000 pessoas. 5.000 pessoas que ele havia repartido pão, que ele havia feito a multiplicação dos pães. Eles comeram aquele pão e aqueles peixes que foram multiplicados, sabe? E eles se alegraram, eles se contentaram, sabe? Mas quando aquela multidão começou a no dia seguinte ir até Jesus Cristo, começou a buscar a Jesus Cristo, começou a estar mais perto de Jesus Cristo vai dizer: ó, essa multidão me segue simplesmente por causa do pão que perece. Glória a Deus. Sabe, então Jesus Cristo começa a pregar, e Jesus Cristo começa a dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Sabe que no deserto os pais deles comeram o pão que caiu do céu, mas Jesus é o pão que caiu do céu que dá a verdadeira vida. Sabe, Jesus dizendo, sabe, eu posso dar a verdadeira vida para vocês, eu sou o pão que caiu do céu. Sabe, eu sou o alimento, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, sabe, não tem vida eterna. Glória a Deus. Sabe, quando Jesus Cristo começou a pregar essas verdades, quando Jesus Cristo começou a ensinar essas verdades, sabe, o que vai acontecer? Sabe, eles se revoltaram e eles tão somente foram embora. Tão somente o abandonaram. Sabe, então você imagina, de 5.000 pessoas, sobraram apenas 12. Glória a Deus. Sabe, todo mundo foi embora. Sabe, então,
Quem olhava para aquelas 5.000 pessoas, olhava e dizia: olha, o ministério de Jesus Cristo está sendo um sucesso. Olha, 5.000 pessoas. Isso que é atrair multidões. Sabe, isso que é fazer a obra de Deus. Mas quando Jesus Cristo pregou, e essas 5.000 pessoas foram embora e sobraram apenas 12, as pessoas poderiam olhar e poderiam dizer: ah, mas a pregação foi um fracasso. Foi todo mundo embora. Parecia, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas a mensagem não foi boa. Sabe, a mensagem não foi correta, ó. Foi todo mundo embora. Glória a Deus. Sabe, e esse é o pensamento hoje. Sabe, o pensamento hoje, quando se está diante da multidão, quando se está pregando para muitas pessoas, o pensamento hoje é: o que será que eu posso dizer que vai fazer com que eles voltem amanhã de novo? Sabe, esse é o pensamento hoje da maioria dos pregadores. Sabe, o que será que eu posso fazer para agradar eles? Sabe, o que eu posso fazer para que eles saiam contentes e eles voltem de novo? Sabe, quando nós começamos a fazer esse tipo de pergunta, sabe, o que será que eles querem ouvir? Qual que será que é a necessidade deles? O que será que eles buscam? Quando nós começamos a fazer esse tipo de pergunta, sabe, a gente vai pregar tudo, menos a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente vai pregar sobre o carro, sobre a casa, sobre os sonhos, sobre a cura, sobre a bênção, sobre a libertação, sobre a prosperidade. Você vai pregar sobre tudo, mas você não vai falar sobre o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, você não vai pregar o evangelho verdadeiro. Sabe, você não vai pregar sobre Jesus Cristo. E muitas pessoas insistem em olhar por esse ponto de vista. Glória a Deus. Não, mas lá, irmão, lá tem uma grande multidão. Glória a Deus. Sabe como é que você vai dizer que aquela multidão lá não está caminhando com Deus? Não pode, irmão, não pode. Não podemos condenar as pessoas. Mas está sendo pregada a palavra lá? Não. Não, mas mesmo assim, como é que a gente... Só porque não está sendo pregada a palavra, as pessoas não estão caminhando com Deus? Sabe, nós começamos a analisar as coisas através do nosso raciocínio lógico, através da nossa mente lógica, e não olhando as coisas através da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e nós vemos que Jesus Cristo, ele não está nem um pouco preocupado se vai sobrar meia dúzia ou se vai ter 5.000 ouvindo. A preocupação era que a verdade fosse proclamada. Sabe, a preocupação era, sabe, que eles viessem a conhecer a verdade. Sabe, pouco importa se aquilo iria agradar ou não. Pouco importa se aquilo iria satisfazer ou não, mas a verdade tinha que ser dita. Porque se aquelas multidões tivessem que ficar ali, eles teriam que ficar por causa da verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e é por isso que nós temos que ficar hoje dentro da igreja. Glória a Deus. Sabe, se as pessoas tiverem que vir congregar, elas têm que vir congregar por causa da verdade. Glória a Deus. Sabe, elas não têm que vir congregar porque tem muitos amigos aqui. Elas não têm que vir congregar porque depois do culto tem cafezinho, porque depois do culto tem bolo, é porque conversa, é porque passeio. Não, se tiver que vir, venha por causa da verdade e da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, esse é o motivo para nós estarmos dentro da igreja. Sabe, irmãos, esse é o motivo para nós prestarmos um culto a Deus. Sabe, irmãos, é nós estarmos aqui por causa da verdade. E é isso que Jesus Cristo está nos ensinando nesta passagem aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, com o nosso evangelismo também. Glória a Deus. Porque nós, muitas vezes, tentamos usar meios humanos para fazer as pessoas entrarem dentro da igreja. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós obrigamos as pessoas a vir à igreja. Glória Sabe, não, irmão, você está com essa dificuldade aí, você está com essa prova aí, você está com essa enfermidade aí, mas se você for na igreja, Deus pode te curar. Se você for na igreja, irmão, Deus pode resolver esse problema aí, Deus pode te dar um emprego, vai para a igreja para você ver, Deus vai resolver o teu problema e as coisas vão melhorar. Sabe, e quando a pessoa está aqui, ela quer ouvir sobre tudo, menos sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando ela está aqui, ela quer saber se vai melhorar, se vai ser curado, se o emprego vai vir ou não, se ela vai ser bem sucedida ou não, sabe? É isso que prometeram para ela e é isso que ela quer ouvir. E ela só vai ficar dentro da igreja se essas coisas forem alimentadas dentro dela. Glória a Deus,
Senhor. Sabe, então é preciso se tomar cuidado com o nosso evangelismo. Nós usamos meios humanos para fazerem as pessoas entrar dentro da igreja. Sabe, e elas entram com má vontade. Sabe, elas entram não querendo saber de nada, porque nós prometemos alguma coisa para ela, mas nós não fizemos elas entrarem por causa da verdade. Sabe, quando as pessoas entram por causa da verdade, você precisa caminhar com Deus, você precisa se arrepender dessa sua vida de pecado aí, e você precisa conhecer a Deus de verdade. Quando elas entram por causa da verdade, elas ouvem a verdade, elas vão ficar. Sabe, irmãos, mas quando nós prometemos a elas resolver alguma coisa, quando nós prometemos a ela alguma bênção, alguma satisfação, alguma melhor, quando nós prometemos a ela qualquer coisa que não seja vida eterna, que não seja salvação, sabe, ela pouco importa com o que está sendo pregado. Sabe, pouco importa porque não é aquilo que ela quer ouvir. Sabe, irmãos, o que nós temos é a igreja se enchendo de ímpios. Sabe, irmãos, a igreja se enchendo de perdidos. Sabe, pessoas que não estão nem aí com nada, mas se acham salvas porque estão congregando. E muitas vezes as pessoas estão se alegrando porque estão vendo a igreja cheia. Olha, cada dia que passa a igreja cheia, cada dia que passa a igreja mais cheia. Sabe, mas métodos humanos estão sendo usados para a igreja estar cheia. Sabe, irmãos, e nada disso adianta, porque o propósito é pecaminoso. As pessoas pecam no mundo e elas entram dentro da igreja e elas pecam, e em vez do evangelismo proclamar Cristo, o evangelismo peca proclamando um monte de coisa que não é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos estar focados. E é por isso que Jesus Cristo não está preocupado com esta multidão aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo não está preocupado. Sabe, quando a mensagem é difícil de ser ouvida, é uma mensagem dura. Sabe, é uma mensagem que nos confronta. É uma mensagem que não nos agrada. Sabe, é uma mensagem que mostra a nossa condição de pecador, a nossa condição caída. Quando a mensagem é difícil, vem a pergunta: mas quem vai se converter com uma pregação dessa? Glória a Deus, Senhor. Sabe quem que vai se converter? Puxa, poderia agradar as pessoas um pouco? Não poderia distribuir as bênçãos de vez em quando? Sabe, não poderia resolver os problemas de vez em quando? A gente também tem necessidade, às vezes a gente está aprovado. Só Jesus, só Jesus. Glória a Deus. Sabe, quem que vai se converter? Quem que vai se converter? Sabe, essa foi a pergunta aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Glória a Deus, Senhor. Sabe, quem que pode ouvir Jesus dizendo essas coisas? Quem que pode ouvir? Não, vamos embora. Vamos embora, porque estava muito bom quando ele multiplicava os pães. Estava muito bom quando ele curava as nossas enfermidades. Estava muito bom, mas agora eu não quero mais não. Agora que ele está dando o melhor, a vida eterna, o reino dos céus, agora não interessa não. Agora vamos embora. Sabe, irmãos, e eles tão somente foram embora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles tão somente foram embora. Sabe, aí vem a pergunta: mas como que alguém vai se converter então, se a mensagem é tão dura? Se a mensagem é tão difícil? Sabe, como que alguém vai querer ouvir a verdade? Como que alguém, sabe, vai entrar na igreja por causa da verdade, se a verdade não agrada? Se a verdade confronta? Sabe, quem que vai ouvir? Sabe, e a gente vê aqui: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Glória a Deus. Sabe, Jesus Cristo está dizendo: a não ser que Deus mova os corações, sabe, ninguém vai vir mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a não ser que Deus faça uma obra, que Deus faça um milagre, a não ser que por Deus seja concedido, sabe, ninguém vai vir mesmo. Sabe, irmãos, então não são os nossos métodos humanos que vão fazer as pessoas se converterem. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não é a gente querer ser bonzinho, olha, pecador, você está no pecado, mas Deus te ama, tá? Não adianta os nossos métodos humanos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é proclamar a verdade de Deus e orar a Deus e falar para Deus: Senhor, mova o coração desse perdido. Glória a Deus. Faça uma obra, Senhor, porque é somente um milagre. Glória a Deus. Sabe, é isso que Jesus Cristo está dizendo. A mensagem é difícil, a mensagem é dura. 5.000 pessoas foram embora, mas aqueles que tiveram que ficar, vão ficar, porque Deus vai fazer com que eles fiquem. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eu não preciso me preocupar porque 5
5.000 pessoas foram embora e a mensagem está errada. Não, a mensagem está correta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a pior coisa que pode existir num pregador é ele pregar e ficar pensando, puxa vida, mas será que eu preguei direito? Ai, puxa vida, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter falado aquilo outro. Sabe, quando nós temos esse tipo de coisa, o que nós temos é um pregador que não sabe o que prega. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque se ele está pregando o evangelho, se ele está pregando a verdade, se ele está falando sobre Jesus Cristo, sabe, irmãos, a mensagem foi proclamada. Glória a Deus. Sabe, ele não vai para casa dizendo, puxa, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter falado aquilo, aí se eu tivesse falado aquilo, eu acho que eles teriam se convertido. Não, a mensagem foi proclamada, agora é com o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, agora é com Deus movendo os corações. Glória a Deus. Sabe, agora é Deus fazendo a obra. Sabe, então, Jesus Cristo está dizendo aqui que aqueles que tiver que ficar, vão ficar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, aqueles que tiver que se converter, vão se converter. Sabe, não use métodos humanos para atrair as pessoas. Glória a Deus. Porque elas não querem saber de nada. Atraia elas pela verdade. E se elas não virem por causa da verdade, sabe, que elas fiquem lá fora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não há interesse nenhum em trazer as pessoas aqui dentro, sabe, usando de mentiras. Glória a Deus. Sabe, muitos crentes acham que o evangelismo é estratégia. Glória a Deus. Muitos crentes acham que evangelismo é uma questão de tática, sabe? Você mente para eles e você fala que depois do culto vai ter uma festa do hot dog e eles vêm e quando eles ouvirem a verdade eles vão se converter, sabe? Eles não vão. Eles só querem vir aqui para comer o cachorro quente, pouco importa a palavra. Eles só vão atrapalhar o culto no decorrer do culto, porque você prometeu para eles o cachorro quente, não Jesus Cristo, não a vida eterna, não o reino dos céus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então não é uma questão de estratégia. Sabe, irmãos, é uma questão de nós proclamarmos a verdade da palavra de Deus. E se elas entrarem aqui por causa disso, sabe, irmãos, elas ficarão aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é uma obra sobrenatural de Deus. Sabe, quando eles ouviram a mensagem dura de Jesus Cristo, o que eles fizeram? Muitos voltaram para trás. Glória a Deus. Né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Santo Senhor. Sabe, irmãos, você quer demonstrar o amor por alguém? Você quer amar alguém de verdade? Glória a Deus. Se você quer amar alguém de verdade, você tem que estar disposto a ser odiado por essa pessoa por causa da verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, amar alguém de verdade não é dizer, ó, pecador, você está no pecado, mas Deus te ama. Sabe, amar de verdade não é dizer, você está no pecado, mas Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Sabe, irmãos, isso não é amar. Sabe, amar é estar disposto a ser odiado por Ele por causa da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é mostrar a Ele o seu pecado. Sabe, se o pecador está indo no pecado e você não adverte sobre o seu pecado, ele irá para o inferno por causa do pecado dele. Só que o sangue dele das tuas mãos requerirei. Sabe, é o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, se o pecador está no pecado e você não adverte sobre o seu pecado, ele vai para o inferno por causa do pecado dele. Glória a Deus. Sabe, irmãozinho, é por isso que nós proclamamos a verdade, doa quem doer. Glória a Deus. Sabe, ofenda a quem ofender. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não tem que haver em nós aquele sentimento de, ai, mas vai magoar. Ai, o pregador vai pregar aqui, ai, se eu pregar isso vai magoar aquele. Aí se eu pregar isso vai magoar aquele. Aí se eu pregar isso vai magoar... Aí o que eu prego então? Glória a O Deus. que nós vamos pregar? Nós só vamos pregar as bênçãos. Glória a Deus. Sabe, o bem-estar, a satisfação, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, sabe? Essa é a palavra da maioria dos pregadores hoje em dia. Glória a Sabe, irmãos, o que tem em nós é a verdade da palavra de Deus, sendo proclamada, custe o que custar. Glória a Deus. Doa quem doer. Sabe, irmãos, as pessoas hoje em dia vivem numa hipocrisia terrível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é uma hipocrisia terrível. Vamos caminhar com Deus, vamos buscar a Deus e nós precisamos caminhar com Deus cada dia mais e mais e buscar a Deus. Mas quando tem que sacrificar alguma coisa, a primeira coisa que sacrifica é o culto. Glória a Sabe, Deus. irmãos, a primeira coisa que sacrifica é o estudo bíblico. A primeira coisa que sacrifica é as coisas de Deus. E depois vira e depois diz, não, mas vamos caminhar com Deus, vamos buscar a Deus. Sabe, irmãos, caminhe na verdade. E quando você caminhar na verdade, você vai começar a aplicar ela na sua vida. Não vai ser apenas alguma coisa da boca para fora. Não vai ser apenas alguma coisa que você vai dizer. Mas vai ser alguma coisa que você vai viver na sua vida e as pessoas vão enxergar. Glória a Deus,
Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, palavras bonitas não significam nada. Quando eles comeram o pão, eles disseram, oh maravilha, esse é o Jesus verdadeiro. Mas quando eles ouviram a verdade, eles voltaram para trás. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, se você não quer voltar para trás, viva na verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a verdade nos confronta o tempo inteiro, mas ela nos conduz ao verdadeiro caminho. Doa quem doer, custe o que custar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não estamos aqui para agradar ninguém, não estamos aqui para fazer amigos, não estamos aqui para passar o tempo. Sabe, irmãos, estamos aqui para conhecer a Deus e a sua verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitos já não andavam com ele, muitos tinham ido embora. Como nós sabemos se realmente as pessoas creem? Sabe, as pessoas estão dizendo que creem, as pessoas estão dizendo que entendem, as pessoas estão dizendo que como nós sabemos que realmente elas creem? Glória a Deus. Sabe, é o que Jesus está dizendo. Pouco antes, nos versículos anteriores, Jesus estava dizendo, o meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Sabe, eu sou o verdadeiro alimento. Sabe, aqueles que verdadeiramente creem, eles estão se alimentando de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a pessoa está dizendo que crê, a pessoa está dizendo que confia, a pessoa está dizendo que acredita, sabe, ela tem que se alimentar de Jesus Cristo. Glória. Sabe, irmãos, ela tem que se saciar de Jesus Cristo. Glória. Sabe, irmãos, ela tem que é preciso enxergar nela que ela está se completando na verdade. Glória. Sabe, irmãos, ela está priorizando as coisas de Deus, não apenas no seu falar, mas no seu viver. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e é isso que Jesus Cristo está demonstrando aqui. Glória a Deus. É isso que Jesus Cristo está demonstrando. Sabe, os discípulos, os 12 discípulos que sobraram, dos 5.000 que foram embora, os 12 discípulos poderiam dizer, não, Jesus, todos foram embora, mas nós ficamos, Jesus. Nós ficamos, todos te abandonaram, Jesus, mas para onde vamos nós? Só tu tem palavras de vida eterna, nós ficamos, nós somos alguém, nós somos aqueles que têm atitude. Sabe, nós somos aqueles que escolheram a boa parte. Nós estamos aqui, custe o que custar. E não importa quão duro seja a palavra, nós estamos aqui. Eles podiam achar que era a capacidade deles. Glória a Deus, Senhor. Mas o que Jesus Cristo vai dizer lá para frente? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Glória E vos a Deus. nomeei para que Glória a vades e deis frutos. Glória a Deus. Jesus vai dizer para eles, sabe por que só vocês ficaram? Porque eu escolhi vocês. Glória a Deus. Sabe, Senhor. porque eu movi o coração de vocês. Glória. Senão, vocês teriam ido embora com todo mundo. Glória a Deus. Sabe, então, o caminhar com Deus, o buscar a Deus, sabe, simplesmente acontece, sabe, porque Deus move os corações. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e dos 12 que ficou ainda, não era nem 12, dos 12 que ficou ainda, vai dizer aqui, não... Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. 5.000 foi embora, ficou 12 e um ainda era o diabo. Glória a Deus. Olha só, que tristeza. Por que Jesus vai dizer que um deles é o diabo? Sabe, porque Jesus está demonstrando aqui, que até esse filho do diabo que está aí, ele só está aí porque eu deixei ele estar aí. Glória a Sabe, Deus. eu sei que ele é filho do diabo. O diabo não está aqui escondido, o diabo não está aqui infiltrado, achando que ninguém... Não, ele está aí porque eu coloquei aí, para que se cumpra a escritura. Glória a Deus. Sabe, nessa passagem aqui, Jesus está demonstrando, sabe, que o mundo pode estar perdido, pode estar acontecendo coisas terríveis no mundo, sabe, pode estar acontecendo atrocidades no mundo, sabe, a iniquidade pode estar aumentando cada dia mais e mais, a promiscuidade pode estar aumentando cada dia mais e mais, mas nessa passagem aqui, está nos ensinando que as coisas boas, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão sendo seu coração movido, aqueles que estão buscando a Deus de verdade, eles simplesmente estão fazendo isso porque Deus está no controle dessas coisas boas. Glória a Deus. As coisas ruins estão acontecendo, mas as coisas boas estão acontecendo porque Deus está fazendo elas acontecerem. Glória a Deus. Sabe, o mal não está fora de controle, não. O mal está sendo controlado por Deus. O mal vai até onde Deus permite que ele vá. E as coisas boas, sabe, as pessoas se convertendo, as pessoas caminhando com Deus, as pessoas buscando a Deus, as pessoas se satisfazendo a Deus, isso só está acontecendo, sabe, porque Deus está fazendo essas coisas acontecerem. Glória a Deus, Senhor.
Senhor. Sabe, é isso que está mostrando nessa passagem aqui. Sabe, então isso nos faz olhar para Deus, sabe, isso nos faz glorificar a Deus do porquê nós estamos aqui hoje. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui hoje porque nós tomamos uma atitude, porque nós fizemos uma escolha, sabe, porque nós temos capacidade, nós estamos aqui hoje simplesmente pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabe, então é motivo de nós nos voltarmos a Deus e dizer: ó Senhor, obrigado, Senhor, porque tu me moveu para a tua vontade. Glória a Deus. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque tu foi aquele que me conduziu, me sustenta na tua presença. Glória a Deus. Sabe, não existe nenhum mérito em nós, não é os crentes de hoje em dia dizendo: eu sou um servo teu, faz a obra, faz o milagre, Senhor, eu sou um servo teu. Não, isso não existe na vida cristã. A vida cristã é: obrigado, Senhor, porque tu me conduziu na tua vontade. Glória a Deus. Ó Senhor, eu estou passando por essa prova aqui, Senhor, mas me sustenta, Senhor, porque senão eu caio. Glória a Deus. Ó Senhor, move meu coração para a tua vontade. Se for da tua vontade, faz a obra. Mas se não for para fazer a obra agora, Senhor, me dá forças para mim não cair, Senhor, porque senão eu caio. Se for pela minha força, Senhor, se for pela minha condição, se for pela minha capacidade, Senhor, eu caio na hora, Senhor. Então me sustenta, Senhor. Esse é o crente. Não é o crente se vangloriando de alguma coisa, mas é o crente entendendo que está sendo movido por Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração hoje cada dia mais. Que Deus possa nos completar, que Deus possa nos satisfazer e que Deus possa nos fazer entender que somente por Ele estamos na sua presença. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus.